Doutora Estela Mares Grespan, na janela da Paulista. Doutora Estela, todos os nossos homens, né, estão tomando os Viagras da vida, Cialis, comprimidos azuis e outros que vendem por aí na internet e tal, porque, graças a Deus, é uma solução para quem tem o problema da disfunção erétil. Mas é só isso? Não é só isso. Realmente, tem uma série de coisas que envolvem isso. E eu vou começar te contando uma pequena história, porque eu adoro história, como você. Eu comecei a trabalhar numa época em que os remédios para pressão alta, todos, sem exceção, causavam disfunção erétil. Então, o meu interesse pela disfunção erétil, que é como nós chamamos os problemas de ereção, datam de muito longe, por conta disso. E por conta de tentar medicar um paciente e ouvir ele me dizer que não queria tomar o remédio. Preferia ficar com a pressão alta, ter um AVC, ficar impotente. Então, aquilo foi um dado que me chamou demais a atenção, não é? E desde aquele tempo, mesmo extremamente jovem, eu procurei introduzir na minha história médica, quando eu fazia, os problemas da ereção. Mesmo sendo jovem, com certas dificuldades, mas eu introduzia. E a resposta sempre foi excelente. Ou seja, o homem que atravessava por esse problema respondia bem. Então, eu considero que, em termos de sexualidade, nós tivemos duas revoluções. A primeira, com o advento do anticoncepcional, que modificou completamente as relações entre homens e mulheres, tanto conjugais como não, de mulher com vida sexual livre. E a segunda, com o advento do sildenafil, que foi o primeiro deles, o Viagra da Pfizer, e que até hoje a gente chama de pílula azul e tudo mais. Mas não é para todo mundo. O Viagra não pode ser consumido por homens que têm problemas cardiológicos, não é isso? Não é bem assim. Então é o seguinte, o Viagra, o sildenafil, como a gente prefere falar, porque depois dele já vieram novas gerações, não é? De medicamentos. São diferentes? São. Em algumas, nas propriedades em si até que não, mas tem umas particularidades que são diferentes. Por exemplo, permitem que o indivíduo jante ou almoce, tome um vinho, ou a ação dele é mais prolongada e tudo, que é um fator importante. Inúmeros medicamentos que são usados em cardiologia, não só problemas de pressão, porque hoje nós temos remédios para pressão que não causam nenhuma disfunção erétil, mas nós temos medicamentos que interferem com a libido, diminuem a libido, diminuem o desejo sexual e diminuem também a capacidade de ereção do homem. Então, dão o que nós chamamos de disfunção erétil parcial, né? Que isso é uma coisa que tem que ser bem estabelecida. Muito bem. Uma vez diagnosticado que tem uma disfunção erétil, e pode ser pelo cardiologista, porque nem sempre o homem procura, nós temos que ver se algum dos medicamentos, por exemplo, tem alguns medicamentos para colesterol que diminuem a libido, que podem diminuir a ereção. Hoje, o uso maciço, indiscriminado de antidepressivos também pode afetar, né? A própria diminuição de hormônios, ou eventualmente o estresse muito grande, pode afetar a função erétil. Mas eu vou te chamar a atenção, porque para nós,
a disfunção erétil é considerada como um marcador de risco para a doença cardiovascular. Peraí, a disfunção erétil e não o medicamento para E ela. não o medicamento. Por Então, quê? nós começamos assim. Se o indivíduo, eu já conversei aqui, a aterosclerose é um processo sistêmico. Sim. Se o indivíduo, ele pode ter manifestação num outro território e não tem na coronária. Então, ele pode ter obstrução nas pernas, e ele caminha, ele tem dor nas pernas, que é o que a gente chama de claudicação de membros inferiores. Então, Ou ele pode ter estou compreendendo. disfunção erétil. Que é a coisa da circulação. É a coisa da É a circulação. coisa da circulação. Exatamente. Então, se o indivíduo que não toma nenhum medicamento que possa provocar isso, ele me diz que ele tem disfunção erétil, que ele não consegue acabar um ato sexual, ou que não consegue sequer ter uma ereção, eu vou colocar esse indivíduo sob suspeita. Porque todas as nossas pesquisas nos mostram que até 5 anos antes de se manifestar um infarto do miocárdio ou um derrame cerebral, o indivíduo começa a ficar impotente. E ele não dá bola, ele tributa aquilo à ansiedade, à falta de estímulo pela mulher, ao remédio que ele está tomando, mas ele não se dá conta. Então, para nós, é importantíssimo. Uma vez diagnosticado, nós temos que ter o complô, o nosso parceiro é o urologista, que vai fazer exames, vai tentar detectar se esse homem tem algum problema orgânico que leve àquela disfunção erétil. Mas para nós já é uma antena. Essa coronária não deve estar muito boa. Então, é o que nós chamamos assim de marcador de doença. É uma doença periférica. As artérias que ligam o pênis, elas são todas subsidiárias de outras artérias. Sim, claro. Entendeu? Se não está irrigando bem o pênis, não está irrigando bem o coração. Claro. O grande impedimento é que a maior parte dos médicos não pergunta. Não pergunta por falta de tempo, porque ele não tem intimidade com o assunto. Aí vem o preconceito. O preconceito. Depois vem a cultura. E tu sabe, uma coisa que eu observo muito e que me gratifica é ver como o meu paciente responde a essa pergunta. É lógico, à medida em que eu ponho essa pergunta, a consulta demora o dobro do que seria, porque ele aproveita para falar tudo, mesmo que ele já tenha ido no ouro. E eu tenho a impressão que o homem tem mais dificuldade em se desvelar na sua incapacidade maior ou maior com um homem do que com uma mulher. Sim, claro, porque ele vai admitir para outro homem que ele está falhando naquilo que a cultura diz que faz dele um homem. É o ponto. É. No fundo, no âmago das coisas, existe aquela competição. Então, com uma mulher, ele, pelo menos eu, tenho uma facilidade enorme de abordar isso. E eles todos respondem e ficam felizes, porque dependendo da situação, se eu já tenho todo o histórico desse indivíduo, os exames dele e tudo mais, eu já posso inclusive medicá-lo, independente do urologista. Claro. Percebe? E aí sim, eu vou escolher, eu pelo menos, não posso falar por todos, eu escolho sempre um medicamento que tenha uma duração curta, 6 horas, no máximo 12. Muita gente adora um que tem no mercado, que dura 24 horas, até um pouco mais, porque aí já tira uma casquinha no final de semana, né? Usa no sábado, já vale para o domingo e tal. Mas para nós cardiologistas é muito importante começar, pelo menos, com um de curta duração. Porque se esse indivíduo apresentar qualquer problema,
coronariano ou não, e que foram para o pronto-socorro, a ação desse medicamento sai da circulação rapidamente. Tem até o filme com o Jack Nicholson, em que ele entra no pronto-socorro infartado, dizendo, e o médico pergunta, né? E ele acaba confessando que tomou a pílula azul. E isso faz toda a diferença, principalmente no infarto do miocárdio. Pelos medicamentos que nós vamos usar. Te respondi? Sem dúvida. Respondeu e muito bem, como sempre. Muito obrigada, doutora. Obrigada a eu. Every time we say goodbye, I die a little.